Hoje é dia de receber meu amigo, companheiro de trabalho, Bruno Freitas, ele que vem opinar e também emitir seus comentários sobre aqueles assuntos que estão repercutindo aqui em Itaúna. E ultimamente tem muita coisa para comentar aqui na nossa cidade, a cidade que não para. Nós vamos começar de um assunto que também nunca acaba, igual aquele assunto que a gente sempre comenta aqui no quadro, que é os dos ônibus. A gente espera que isso seja resolvido agora no finalzinho do ano, mas tem outro também, que é o calcanhar de Aquiles em qualquer administração pública, que é o plantão 24 horas. Bruno Freitas, ele será administrado novamente pela Prefeitura de Itaúna ou é só conversa de bastidores? Está sendo negociado, é uma possibilidade que está caminhando para ser confirmada. A administração do hospital aponta um déficit, um prejuízo mensal de R$850 mil para o pronto-socorro. A Prefeitura já repassa anualmente cerca de R$1.700.000. Em janeiro, outubro, aí foram um pouco mais de 2 milhões. E como a conta não fecha, uma das alternativas é o município voltar a assumir a gestão do pronto-socorro. Por quê? O hospital é uma entidade privada, mantida por um conselho curador, não é pública. Tem a sua estrutura, tem os seus custos, e lá no início do governo passado, firmou um convênio com a Prefeitura para assumir o pronto-socorro. Só que a conta nunca fecha. Como já falamos várias vezes no quadro, o custo da saúde é altíssimo, há problema de mão de obra. O hospital muitas vezes depende de emenda parlamentar, destinação. Já houve vários casos de atraso de salário, aí os médicos, funcionários ameaçam greve. Agora, com essa iniciativa da Prefeitura, abre-se um caminho para o município assumir o pronto-socorro. E lá na frente, por que não voltar a pensar na construção da UPA? Só faz sentido o município arcar com R$2.500.000, aproximadamente, que seria o valor necessário, se funcionar, se melhorar, se a população de fato for atendida. Se for para continuar um cenário capenga, de prejuízo para o hospital e não atendendo a população, não resolve. Vamos acompanhar agora o desdobramento desse assunto e a resposta que o prefeito, junto ao secretário de saúde, vão dar para a nossa comunidade. Bruno, na sua opinião, o que seria necessário para resolver esse problema da saúde, principalmente do plantão 24 horas? É a Prefeitura realmente assumir ou é a construção de uma UPA ou de um outro hospital? De imediato, é necessário cobrir essa diferença, esses cerca de 750 mil de prejuízos, que acabam afetando também o próprio hospital, que tem outras demandas cirúrgicas, de especialidades. A construção da UPA já foi alvo de várias promessas de campanha aqui em Itaúna. Na gestão passada se argumentava que não fazia sentido ter um custo do pronto-socorro mais um custo de uma UPA, que teoricamente fariam o mesmo, que é o atendimento de urgência e emergência da população. Cidades como Divinópolis investiram no modelo da UPA. Mas também tem insatisfação, também tem demora. A população também muitas vezes se sente mal atendida. No caso de Itaúna, tem que se avaliar a solução considerando a nossa realidade, a realidade do município. No momento, o foco da discussão é o pronto-socorro. Eu entendo que, se não resolver, naturalmente, os outros cenários vão vir. E dentre eles vai estar a questão da UPA, que inevitavelmente, uma hora vai ter que ser tomada uma decisão definitiva a respeito desse tema. Se vai construir lá na frente com recurso federal, que normalmente subsidia a construção desse tipo de obra, ou não.
Agora, outro assunto preocupante é a situação da MG 050. Nós trouxemos nas nossas redes sociais, também aqui no Jornal Cidade Notícia, tanto no final de semana quanto no início dessa semana, vários acidentes. Os motoristas ficam com medo. A solução seria a duplicação da MG 050 entre Itaúna e Divinópolis, Bruno? É claro que o primeiro ponto necessário para você conduzir um veículo é a prudência, você respeitar as leis de trânsito. Mas no caso da rodovia entre Itaúna e Divinópolis, quem a utiliza está à mercê da própria sorte, porque não depende só você dirigir para você, depende do outro forçar uma ultrapassagem e colidir com você. Depende do trânsito, como ele está, com freada, colisão traseira, animal na pista. Então, evidentemente, se há um volume de tráfego intenso, crescente e repetidos acidentes, está mostrando que já está na hora de se fazer um projeto ali para a rodovia. Tivemos um acidente gravíssimo aí de uma colisão frontal ali próximo a Belgo Mineira no final de semana. Poderia ter ocorrido uma fatalidade. Eu acho que nesses últimos tempos a gente tem mostrado praticamente no final de semana em torno de 6 a 7 acidentes nesse trecho. Para pensar. A Via Nascente está construindo terceiras faixas como ponto de ultrapassagem. Nós estamos aqui numa artéria que liga Belo Horizonte a toda a região centro-oeste, sudoeste de Minas, interior do estado de São Paulo. É uma rodovia estadual, mas é uma rodovia que tem um peso que serve de ligação para todas essas regiões. É como se fosse comparável a uma BR. O governo de Minas, lá em 2007, implantou o pedágio. Vai até 2032. As pessoas reclamam do valor do pedágio. É um pouco inferior, por exemplo, aos novos valores cobrados na 040 para quem vai para o Rio de Janeiro. Mas o retorno que era esperado não chegou na velocidade necessária. Assim como a UPA duplicação já foi falada várias vezes, desde o governo Pimentel, quando o Romeu Zema assumiu a atual gestão, disse que ia pensar se o Estado ajudaria a financiar a obra, mas no fim das contas, todas as pessoas que dependem dessa rodovia estão à própria sorte. Portanto, não adianta só o condutor ser prudente, é claro que ele tem que ser prudente, isso é requisito mínimo para você ser habilitado. Se não tem condição, infraestrutura, capacidade de escoamento, vai vir problema. Problema sobre problema. E os problemas que a gente vê, geralmente, no fluxo da rodovia, são os acidentes de trânsito, como você disse. Teve acidente na sexta-feira, mais de um. Teve no sábado. Teve agora, no fim da tarde da segunda-feira. Isso, os acidentes que foram divulgados. E os que não são divulgados? É uma questão, sobretudo, de vontade política. Falta vontade nos nossos prefeitos de todas as cidades que margeiam a MG 050 e, sobretudo, os deputados que representam as regiões centro-oeste e sudoeste de Minas, que não estão indo lá na Assembleia, não estão indo até, quem sabe, discutir com o governo federal alguma possibilidade, ainda que seja uma rodovia estadual, acaba impactando todas essas regiões, entidades. Mas eu acho que, além da falta de vontade política, a gente percebe também que falta força política dos nossos representantes. Eu acho que os nossos representantes aqui da região não são tudo isso que eles dizem, não. Porque se a gente tem senador lá em Brasília, por que esse senador não levanta essa bandeira da MG 050? Para a gente que paga imposto, para a gente que paga pedágio, o que a gente quer é, no mínimo, segurança. Condição de você rodar a rodovia e não sofrer um risco de um acidente, quem sabe até morte. Agora, Bruno, outro assunto importante para tratar aqui no quadro Ponto de Vista, até para você opinar, fazer os seus comentários. Teve vários sorteios, atropelos, tem a comissão
processante da Câmara que vai definir o mandato do vice-prefeito. Quando que isso acontece? Gostaria também que você explicasse para os nossos telespectadores. Eles têm me indagado, principalmente quando eu estou circulando aqui no centro da cidade. Se caça o vice-prefeito, fica sem vice-prefeito, quem assume, como que fica a situação? Gostaria que você falasse sobre isso também. O que está sendo discutido na Câmara não é a denúncia que o vice-prefeito sofreu na operação Rejeito. Isso ele vai responder na justiça e ele tem o direito de se defender. O que está sendo questionado é a ausência do cargo, uma vez que ele se ausentou por mais de 15 dias sem autorização na Câmara e até hoje não se tem ideia do paradeiro do Ildebrando. Já tem um mês, Bruno? Desculpa até te cortar, mas já tem um mês, não tem? Já passou de um mês da operação. Não foi emitida uma nota de esclarecimento para a comunidade, para aqueles que elegeram. A mãe dele esteve na reunião da Câmara e não falou com a imprensa. Assistiu à reunião da semana passada, em que a denúncia de cassação foi aceita. E agora os vereadores elegeram uma comissão processante de 3 membros e tem 90 dias, a partir de formalizado o requerimento, a partir do aviso, para trazer um relatório sobre o embasamento jurídico do pedido de cassação. Mas o negócio já começou embolado. Na própria reunião. Fizeram um sorteio, colocaram o nome do tio do vice-prefeito. Imediatamente foi solicitado ali um impedimento dessa situação. Foi feito um novo sorteio. Guilherme Rocha, Gustavo Donas, Dalmo Assis. No fim de semana vocês viram o vídeo em que o Dalminho renuncia da comissão processante, alegando que houveram atropelos. Mas não é isso que o Gustavo diz. O Gustavo ressaltou que foi criado apenas um grupo de WhatsApp ali de troca de informações entre os membros da Câmara e que em nenhum rito formal da comissão havia sido iniciado ou atropelado. No fim das contas, tem os áudios que estão nas redes sociais do Guilherme Rocha questionando a lisura do trabalho da Procuradoria da Câmara. Então a coisa já começa politizada, embolada. Nessa terça-feira vai ter novo sorteio de membro da comissão. E se de fato a população quer que os vereadores façam o seu trabalho, cumpram a lei, a população tem que acompanhar de perto. E tem de fazer pressão, literalmente, para essa turma trabalhar. Agora, Bruno, eu te reitero a pergunta. Sendo cassado o vice-prefeito, fica-se sem vice-prefeito a cidade? Sim. A não ser que haja uma situação em que o presidente da Câmara necessite assumir alguma situação extraordinária em que haja ausência do prefeito em exercício, o cargo vai ficar em vacância. Mais do que isso, a imagem do Poder Legislativo, que já estava desgastada, fica ainda mais comprometida. Porque houve uma operação, houve desdobramentos, o vice-prefeito não apareceu, o partido do vice-prefeito, dos aliados, nenhum deles se manifestou, não deram nenhum esclarecimento para a população, ainda que o município tenha suspendido os vencimentos. E o povo quer saber, vai ser cumprido o que está determinado na lei orgânica do município? Tem vereador que diz que é um mero procedimento do presidente da Câmara ir lá anular o cargo de vice-prefeito. Mas a coisa não foi conduzida dessa forma. Agora a comissão processante vai ter que trabalhar e mostrar para a população o que ela trabalhou com base na legalidade, na transparência com o cidadão itaunense. Bruno, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Cidade Notícia e até a próxima edição. Obrigado, um abraço para todos vocês, incluindo o Luiz, lá do Supermercados Rena.